João 15,13 fala assim, ó. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Jesus falando isso, ele estava se dirigindo aos que andavam com ele, aqueles que eram mais próximos dele. Ele vem e fala isso. Ele vinha de uma série de coisas faladas bem fortes. Ele vem de toda uma ministração para esses homens. Ele começa a falar de frutos e tudo mais. Mais para frente ele começa a falar algumas coisas sobre amizade. E definição de amigo, se você for procurar no dicionário, vai estar lá. Que ama, que demonstra afeto e que tem apreço por você. Tudo isso o dicionário vai te falar. E o sentimento de amizade é uma simpatia que você tem por alguém, que acaba se tornando amor. Todo amigo verdadeiro ama aquele que ele diz que é amigo verdadeiro, né? Todo mundo ama. E tem dois tipos de amizade, se você for analisar. Tem a amizade verdadeira e tem a amizade falsa. Tem aquela amizade que você olha, que você percebe assim que, velho, isso aí não é meu amigo. Essa pessoa não quer meu bem, essa pessoa não me ama. E tem aquelas amizades verdadeiras, que são aquelas pessoas que chegam até você, falam, eu quero o seu melhor, eu quero o seu bem, e eu farei de tudo para que você se sinta bem. E é isso que Jesus vem falando aqui nesse verso 13. Que ele quer o seu bem. Ele quer o seu melhor. E para que isso viesse a acontecer, ele tinha que eliminar alguns podres teus. Como foi bem falado pelo Arthur no sábado... Foi sábado passado? Não, sábado retrasado? Foi sábado passado. Que a gente estava lá em casa. Foi retrasado, né? Me olha não, que eu não vou lembrar não. Como ele bem falou, o pecado entrou no homem, entrou no mundo através de um homem. Entrou através de Adão. E a partir dali o homem... O homem viveu em pecado e já é concebido em pecado. E se tu for ver, ninguém é bom, a própria Bíblia fala, né? Não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Porque se tu for analisar, as pessoas que costumam dizer que fazem o bem, elas sempre têm um interesse por trás. Se tu for analisar. É bem raro você ver alguém que faz o bem mesmo em prol da outra pessoa. Hoje em dia é difícil de você achar. Mas Jesus ele vem. Ele vem como o segundo Adão para eliminar os nossos pecados, que eram os nossos podres. É aquilo que nos levava à morte. Então ele vem para ser o nosso verdadeiro amigo. Ele vem para ser o nosso amigo fiel. Então o ponto 1 do que eu vou falar hoje é isso. Jesus, o nosso maior exemplo de amizade. Ninguém no seu passado de vida ou naquilo que tu vai viver ainda no futuro vai ser mais teu amigo do que Jesus. Não tem. Inclusive aqueles que ainda nem conhecem ele. Porque se tu for ver, Jesus morreu. E morreu para eliminar o pecado, inclusive daquele que ainda não creu. Ou seja, até daquele que ainda não creu nele, até aquele que ainda não dirigiu a palavra a ele em oração, ou não teve nenhum tipo de intimidade com ele, ele já fez algo por essa pessoa. O Gabriel. Ele já fez algo... ele veio. Ele já fez algo que é para o seu melhor. Então, ele chega quieto. Chegue quieto. Apareceu a Margarida, olê, olê. Então, nós vamos começar a passear agora por todo esse capítulo, pela maioria desse capítulo de João 15. Na parte A do versículo 9, fala assim, ó, assim como o Pai me amou, também eu vos amei.
Então, se você for analisar Jesus como nosso maior exemplo de vida, ele vem com um exemplo de amor. Ele nos amou. E ele nos ama até hoje. Então, se tu for analisar, ele nos ama como o Pai amou a ele. Como que o Pai amou a Jesus? Vocês lembram que vem a voz de Deus do alto e fala: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo"? Imagina a dimensão do amor que o Pai tem pelo Filho. Que Deus tem por Jesus. Tenta imaginar o tamanho desse amor. É um amor imensurável. Você não consegue medir esse amor. Você não consegue medir o tamanho que Deus, o Pai, tinha por Jesus, o Filho. E Jesus, ele vem e fala: assim como o Pai me amou, ou seja, assim como o Pai me ama de forma grandiosa e de forma incomum, como ninguém consegue explicar, também eu vos amei. Então ele nos ama de forma inexplicável. É impossível você amar, você explicar a forma como Deus nos amou. E é por isso que ele é o maior exemplo de amor. Aleluia, Jesus. E ele também é aquele que quer o melhor para nós. Lá no verso 15 fala assim, ó: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que seu senhor faz, mas vos chamo amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Imagina o tanto de revelação que Jesus tinha do Pai. Imagina, ele fez questão de deixar tudo para nós. Fosse através dos apóstolos, posteriormente através de Paulo. Ele deixou tudo para nós escrito, todo tipo de revelação. Se você se aprofundar na Bíblia, você pode passar 40 anos, todos os dias se aprofundando na Bíblia e estudando e lendo, e estudando os originais, estudando os significados. Quando você chegar ao término desses 40 anos de estudo, você ainda vai ter muito mais coisa para buscar, você não chegou nem no início ainda. Depois desses 40 anos estudando, depois desse todo tempo estudando e lendo a palavra e buscando e fazendo tudo isso que eu falei, ainda vai ter alguém que vai vai ministrar algo para você e você vai se surpreender. E interessante que Deus, ele não usa somente aqueles que são estudados. Deus, ele usa inclusive aqueles que nem têm um estudo, às vezes para fazer com que aquele que estudou a Bíblia seja impactado. Se você for analisar, muitas pessoas dizem que Pedro não tinha estudo, ele era pescador. E provavelmente, realmente, ele não tinha. Mas o que ele faz? Na primeira pregação dele, ele vai e converte milhares de pessoas. E eu não consigo imaginar Pedro falando de uma forma culta ali. Então, a maior prova de que Jesus quer o melhor para nós ele deixou aquilo que o Pai deixou a ele deixou a nós. Não importa se você estudar isso aqui do início ao fim durante vários anos, ou não importa se você está chegando hoje. Ele sempre vai ter algo a falar para você, ele sempre vai ter algo a ser revelado na palavra. Sempre ele vai se preocupar em te mostrar a verdade, porque ele sim quer o melhor para você. E não importa se você fala: Jesus não quer meu melhor porque eu pedi tal coisa a ele e ele não me deu. Não, ele justamente não te deu justamente porque ele quer o seu melhor e ele sabe que se você ganhar aquilo, você vai sair do caminho certo. Então Jesus, ele veio e deixou os pensamentos de Deus o Pai para nós. Ou seja, não tem nada melhor do que aquilo que Deus tem para nós, não tem nada melhor do que a palavra de Deus em nós, então ele simplesmente deixou o melhor para nós. Essa é a maior prova de que ele tem o melhor para cada um de nós. E o melhor para nós realmente é conhecer o Pai. Se você for ver, a Bíblia é toda para que a gente venha conhecer aquele que nos amou primeiro. Toda a Bíblia é para isso. Revelar. A Bíblia, desde o início até o final,
ela serve, se você for analisar, para uma coisa. É Deus Pai nos revelando o Filho. Aleluia. Aquele que viria para ser o nosso Salvador. Como eu ministrei há uns 3 semanas atrás, Jesus como sendo a palavra, Jesus como sendo o caminho, e ele é o caminho para a salvação. Então, Deus, ele manda o caminho da salvação até nós. Basta nós seguirmos. E Jesus, ele é aquele que não tem nenhum interesse. Ele é aquele amigo que não tem interesse se você tem algo a oferecer para ele. Lá no verso 16, fala assim, ó, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei, para irdes e produzirdes fruto, e para que vosso fruto permaneça. Só essa parte A. Então não foi você que escolheu, poxa, Jesus é tão bom para aquele meu amigo ali, ou Jesus é tão bom para quem eu vejo falando de Jesus, ele é tão bom, então eu vou atrás dele. Não, ele foi atrás de você primeiro. Ele se revelou a você. Ele se mostrou a você e se permitiu que você pudesse conhecê-lo e pudesse buscá-lo e pudesse entendê-lo. Se ele não quisesse, você não conseguiria. Aleluia, Jesus. Esse é o princípio da graça. Não somos nós que vamos atrás da salvação. O interessante é que a salvação é que veio até nós. É você que aceita, né? É Deus, cara. É Jesus que aceita você. Jesus é igual muitos falam, né? Nós não deveríamos perguntar, você aceita Jesus como seu Salvador? Tal. Isso é certo. Claro, virou um jargão e tal, nada contra, mas é Jesus quem nos aceitou. Ele foi quem chegou e se mostrou a nós como um verdadeiro amigo. Nós não podíamos oferecer nada a ele. A gente pode passar a nossa vida toda adorando, e o tempo todo orando, o tempo todo lendo palavra, nem assim nós seríamos dignos se ele não tivesse nos achado. Se ele não tivesse nos encontrado. Mas ele nos encontrou, e essa é a boa notícia. E se nós estamos aqui hoje, é porque ele vem se revelando a nós diariamente. E claro, vai encontrar mais quem busca mais. Só que ele já se revelou a todos. E todos nós temos uma porção dele. E ele quer distribuir mais e mais. Basta que nós venhamos a buscá-lo. Então, vendo todas essas características, como ele nos amou, como ele quer o melhor para nós, e como ele não tem nenhum interesse, você percebe como é bom ter um verdadeiro amigo? Você percebe como é bom ter um amigo como Jesus? Você percebe como é bom ter um ser tão magnífico e maravilhoso e imensurável, tendo você como amigo? Como é maravilhoso. Só que o ponto 2 da palavra, ela vem falando sobre os piores amigos que existem. E se você for ver, os piores amigos que existem são os seres humanos. Velho, Hoje o ser humano tá me xingando. se tu for analisar, cada um de nós aqui tem pouquíssimos amigos verdadeiros. Se você for analisar, você tem muitos amigos. Conhecidos. Sim, amigos. Mas se você for falar assim, cara, com quem eu posso contar? Aí você vai realmente poder contar nos dedos. Tu vai contar mesmo. Porque o ser humano, ele é o pior amigo que existe. O ser humano, ele é infiel. Nós somos infiéis. E se a gente for buscar na Bíblia, lá em Gênesis, lá no início, todos os dias Deus, na viração do dia, vinha ter com Adão. Uma intimidade tão maravilhosa que eu não consigo nem imaginar. Imagina você, Deus vindo, sentando com o pezinho na água contigo, aquela brisa suave, aquela paz, aquela sensação de que, cara, eu não tenho problema nenhum. O Criador está aqui comigo. Todos os dias ele vem ter comigo. O que Adão fez? Adão caiu. Adão foi infiel por causa de uma fruta com aparência boa.
É, pô, Por que? Como que a aparência é boa? Não entendi, não. Vai pro caso. Eu não entendi, não. E Pô, não, Continua, vai. depois tu explica do coco. Então, olha como Adão foi infiel, inclusive com alguém tão magnífico. Beleza, vamos avançar na história. Chega Jesus, o Salvador, com milagres e prodígios, com palavras inexplicáveis, com autoridade. Todos se espantavam com a autoridade com que Jesus falava. Todos os dias ele ia ao templo para ensinar. Que ser magnífico, né? Que ser maravilhoso. Chama pessoas para andar ao lado dele. Multiplica pães, cura pessoas, levanta mortos. Chega Judas. O que Judas faz? Infidelidade. Por causa de coisas bestas. A Bíblia, lá em João, chega a citar que Judas, ele era tesoureiro e ele catava o dinheiro para ele do ministério de Jesus. Então o coração dele era soberbo e o coração dele estava ligado ao dinheiro. Por causa de dinheiro, a traição. Como somos infiéis? Porque se tu for analisar, não é só Adão, não é só Judas. Quantas vezes nós sabemos o que Jesus tem de melhor para nós, nós não tomamos outro rumo? Nós também somos infiéis. Nós não podemos julgar nem Adão e nem Judas. Aleluia, Deus vivo. E continuando sobre os piores amigos que existem, nós somos ingratos. Vamos pegar um exemplo também na palavra de Deus? O povo de Israel. Como o povo de Israel era ingrato. Pelo amor de Deus. A primeira vez que eu li a Bíblia e eu me deparei com o povo de Israel, eu acho que eu pequei. Ficou puto. Porque eu ficava puto, velho. não faz Eu isso. ficava indignado. Porque era Deus fazendo coisas maravilhosas aqui. Passava um tempinho, os caras já tava adorando outros deuses. E estavam Tô com murmurando. saudade da cebola do Egito. Velho, como é que pode, né? É incrível. São libertos da escravidão e só murmuram. Ah, nós vamos morrer de fome nesse deserto. Deus manda comida. Uma codorninha. um manazinho, né? Eu fico imaginando o maná como um pãozinho bem mais gostoso que esse nosso pão de hoje. O maná. Cara, que coisa espetacular Deus fez por eles e eles lá na ingratidão. E vamos avançar um pouquinho na história. Os fariseus. Jesus chega e faz tanta coisa na frente dos fariseus, na frente dos escribas, dos sacerdotes. Ele faz muita coisa na frente dos caras. E os caras de coração endurecido, por inveja, procurando matá-lo. E a Bíblia fala, a Bíblia cita que era por inveja. A Bíblia fala que Pilatos sabia que eles tinham enviado Jesus para ser morto por inveja. Então, por inveja, como eram egoístas. E como nós também somos egoístas. E se tu for analisar a ingratidão do povo de Israel e a infidelidade de Adão e Judas nos leva realmente ao egoísmo. O que é o egoísmo? Pensar no eu. Ah, é eu, é o meu melhor, é o meu bem, eu não quero nem saber do resto. Jesus, ele não era assim. Tudo que ele fazia era para a glória do Pai. E tudo que ele fazia era para o melhor do ser humano. Por quê? Porque a melhor coisa para o ser humano era justamente que Jesus, aquele que veio para morrer por nós, fizesse tudo para a glória do Pai. A melhor coisa que Jesus fez por nós foi dar toda a glória ao Pai. Porque, analisa, nós aprendemos hoje a dar glória a Deus porque Jesus deu glória a Deus em tudo que ele fazia.
E aí? Ó. Entra aí, meu gente. E vamos à última coisa aqui que eu liguei dos piores amigos que existem. São sugadores. Alguém que já teve aquele amigo, assim, amigo entre aspas, sugador. Cara que chega assim, caraca, velho, tô precisando disso, eu vou falar com aquele cara lá. Vocês já tiveram um amigo assim? Repete aí de novo, mãe, presta atenção aqui. Quem é? Tipo, eu acho que todo mundo aqui já teve. Aquele amigo que, assim, velho, já tá 5 anos sem falar contigo, aí do nada chega uma mensagem, tu, caraca, o bicho lembrou de mim. Quando você abre a mensagem, me empresta um dinheiro. Me socorre aqui. Faz isso por mim, faz aquilo por mim. Aí, não, e tu por ser um amigo, gente boa e tudo mais, tu ainda vai lá e ajuda. Aí o que ele faz? Some de novo. E quantos aqui não já tiveram também aquele amigo assim que tu tem um amigo assim e tal, aí do nada o bicho te trai por uma coisa mal nada a ver, velho, tipo, só pelo bem dele mesmo assim. E tipo, e depois o bicho ainda para de falar contigo. Não, quantos aqui já tiveram amigos assim, desses exemplos assim? Acho que todo mundo, velho. Todo mundo já teve amigo assim, velho. Rafael, teu amigo te deve. Todo mundo já teve um amigo assim. Um amigo que some, um amigo que dreve, um amigo que trai, um amigo que só vem até você quando você mais precisa. Vocês acham ruim ter um amigo assim? Não é péssimo ter um amigo assim? Pois é assim que temos sido com Jesus. Analisa. Mas é verdade. Analisa. Muitas vezes, muitas pessoas que dizem que seguem Jesus chegam pra orar e não tem uma oração que os caras não pedem alguma coisa. Não tem uma que não pedem. É errado pedir? Não é errado pedir. Mas o cara só ora pra pedir. Verdade, nós temos essa falha. E quando a gente tá mó bênção assim, tá? A gente tá mó bênção mesmo assim, e tá orando, e tá lendo palavra. Aí vem aquela provação pesada. E aí, Jesus? E aí, Deus? Como é que é? Eu não tava te adorando, eu não tava... Quer dizer que você tá adorando e orando... Você tá adorando e orando porque você tá bem? Se você tiver mal, você não adora? Caramba. Lembrei de um negócio. Tá batendo um monte de gente, tu sabe, né? Não, deixa eu falar logo, senão eu vou esquecer disso. A rocha. Gente, teve uma intercessão que eu ia conduzir lá na minha igreja. Minha líder falou comigo e eu ia conduzir, dirigindo. E eu preparei, eu fui ler uns salmos mó lindo, falando que eu espero ansiosamente pra te encontrar, não sei o que, uma coisa mó linda. E eu tava bem com Deus, eu falei, caramba, vai ser esses salmos. Chegando lá na igreja, deu tudo errado que eu tinha programado. Eu quero ir pra casa, eu não quero ficar aqui. E aí eu comecei a pensar, caramba, como a gente é, que é o que você falou. A gente só quer adorar a Deus quando a gente tá bem. E eu falei isso pro pessoal lá, eu falei, eu me abri mesmo, eu falei, gente, eu tô aqui, tá, cheguei aqui, eu preparei esse salmo só porque eu tava bem. E eu ia jogar ele na cara de vocês, não tava nem aí se vocês estariam bem ou não. Eu só queria falar aqui pra vocês adorar a Deus, só que eu senti na pele como é. Mas mesmo assim, a gente tem que ser forte, né? E adorar a Deus independente das preocupações, das adversidades. Eu também tive um exemplo disso. Eu passei por uma fase extremamente complicada na minha vida no passado. Complicadíssima mesmo. E foi na época que eu estava melhor com Deus. E eu tive minhas crises. E eu tive meus debates com Deus. Debati muito. E tive esses pensamentos. Caraca, velho, eu tava tão bem. Eu tava fazendo tanta coisa. Por que me aconteceu logo isso, velho? Aquilo que eu mais temia. Por que veio acontecer comigo? Tá, então beleza. Eu tava adorando a Deus porque eu tava bem? Era. E glória a Deus que aconteceu alguma coisa pesada, porque assim eu pude adorar verdadeiramente. E eu superei isso, e em pouco tempo eu tava dando glória a Deus, velho. Glória a Deus. Que seja feita a vontade de Deus em tudo. E hoje eu tô bem de novo. E eu tô recuperando novamente uma das minhas melhores fases. E nós temos que entender isso. Que
Jesus não é, por exemplo, igual os budistas, por exemplo, que colocam a estatuazinha lá e fala, ó, essa estátua aqui vai me fazer prosperar, vai me fazer bem. Jesus não é um método para fazer você prosperar. Não é um método para fazer você feliz. Ele mesmo falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A recompensa está lá em cima. Aleluia, Jesus Santo. Os céus que vão descer e nós habitaremos com ele. Lá está a nossa recompensa. Aqui, estando bem ou estando mal, qual é o nosso papel? Sermos verdadeiros amigos. Assim como ele foi um verdadeiro amigo para nós. Assim como eu falei aqui na frente que ele nos amou, que ele quer o melhor para nós e que ele fez tudo sem nenhum interesse, se você for analisar o ser humano é completamente o contrário disso. É difícil você ver alguém que foi a Deus a primeira vez porque realmente amou. Não, você queria algo em troca. Você queria viver bem e tudo mais. E é por isso que eu não gosto de um tipo de evangelho que a gente chega e fala, olha, vem pra Deus, você vai se sentir bem, sua vida vai melhorar. Eu não concordo em falar isso. Porque nós nunca sabemos. Sua vida vai melhorar porque tudo que você for fazer, você vai dar glória a Deus. E não porque que você vai ganhar um bem material, porque você vai ser... vai ter o emprego dos seus sonhos. Não, isso é esforço teu. A tua vida vai melhorar é porque você vai fazer tudo para honra e glória de Deus. E quer algo melhor que isso? Não tem, velho. Então, vamos revisar. Primeiro ponto, Jesus, maior exemplo de amizade. Segundo ponto, os piores amigos que existem. E como temos sido amigos sugadores. E o terceiro ponto é nos tornando bons amigos. E para nos tornar bons amigos, João 15 vem nos listando algumas coisas práticas e bem tranquilas para que nós venhamos a ser bons amigos, assim como Jesus é um bom amigo. E a primeira coisa é permanecer naquele que permanece em nós. Vamos ler João 15, do 4 a 8. Fala assim, ó, do 4 a 8. Permanecei em mim, como eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira, assim também vós, se não permaneceis em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora, como ramo e seca. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pede o que quiseres, e vós o tereis. Meu Pai é glorificado quando produzes muito fruto, e vos tornais meus discípulos. Então permanecer naquele que permaneceu em nós. Você percebe o tanto de vezes que ele fala a palavra permaneça. Vós sois os ramos, eu sou a videira. Aleluia, Deus. Eu sou aquela árvore que dá vida aos ramos. E quem são os ramos? Nós. Estejam conectados na videira verdadeira e vocês vão dar muito fruto. E quais são os frutos? Tudo aquilo que fazemos para a honra e glória de Deus. Isso é dar muito fruto. E a Bíblia fala: pelos vossos frutos os conhecereis. Então, permanecer em Jesus é primordial. E é por isso que vem as provações. Porque é muito fácil você permanecer em Jesus quando está bem, mas quando vem a provação, é ali que você é moldado, é ali que seu caráter muda, a ponto de você poder moldar o caráter de outra pessoa. É permanecendo em Jesus. É deixando Ele ser a videira verdadeira. E você ser e se contentar em ser um ramo. Porque não há nada melhor do que ser um ramo da videira que é Jesus. E além de permanecer nele, temos que amar aquele que nos amou primeiro. João 15, do 9 ao 12. Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei em meu amor. Se observai meus mandamentos, permanecereis no meu amor.
como eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos digo isso, para que a minha alegria esteja em vós e vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele nos amou primeiro. Se ele está mandando você amar o teu próximo hoje, é porque ele te amou primeiro. E ele fala, assim como o Pai me amou, que a gente citou mais cedo, um amor imensurável, ele também nos amou, e assim ele quer que nós venhamos a permanecer no amor dele. E a Bíblia ela é bem detalhada quando fala sobre obediência aqui também. Que nós devemos ter obediência, lá no versículo 14. Fala assim, ó, vós sois meus amigos se praticais o que vos mando. Então, se você quer ser amigo de Jesus, obedeça. Se você não está obedecendo, eu sinto te falar hoje, mas você não tem sido amigo de Jesus. Se você não tem obedecido os mandamentos dele, se você não tem visto que tudo que ele faz é para o teu bem e para o teu melhor, você não tem sido amigo dele. Você não tem amado ele. Se você não é amigo verdadeiro, você não ama. Então eu sinto te falar, você não ama Jesus. Você pode falar, eu amo Jesus. Assim como aquele amigo sugador pode falar, eu amo aquele meu amigo que faz as coisas por mim. Nós não temos muitas vezes amado verdadeiramente a Jesus. E mesmo assim ele está lá. Então, se fizerdes o que eu vos mando, é isso que ele fala, obediência. Não tem como se não for por obediência. Lá no 10, como a gente leu agora, ele fala, se observais os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Você não permanece no amor de Jesus, você não permanece naquele amor imensurável se não observar os mandamentos. Aquilo que Jesus mandou você fazer, se você permanecer, você está permanecendo no amor dele, porque você está sendo um amigo fiel. Você está sendo como Jesus foi, um amigo fiel, um amigo sincero. Hoje, você teria coragem de dar a sua vida por Jesus? Você seria um mártir hoje? Muitas pessoas falam, eu seria. Mas é complicado dizer, só na hora para saber. Jesus fez isso por nós. E além da obediência, nós temos que lutar a luta de Deus. Porque também é um mandamento dele. Mateus 28:19 fala, ide por todo o mundo. Pregai o evangelho. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele manda isso. Temos feito isso? Temos saído para resgatar aqueles que estão lá fora? Muitas vezes não. E nós temos colocado empecilho. Temos realmente sido amigos de Jesus? Temos realmente amado? Temos realmente ouvido e observado os mandamentos dele? Porque se não fazemos aquilo que foi mandado, nós não estamos permanecendo. E João 15:16, na parte B, fala assim, a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dê. Tem muita gente que pega esse versículo e fala assim, tudo que pedirmos ao Pai em nome de Jesus, ele vai nos dar. Mas não, isso é promessa para aqueles que estão permanecendo no amor e estão permanecendo em Jesus. São aqueles que estão fazendo a obra. São aqueles... A salvação é pelas obras? Com certeza não. É pela graça. Assim como ele nos alcançou e ele nos levou até ele. Mas quando nós estamos num patamar de vida que nós entendemos o amor a ponto de darmos também amor, nós iremos fazer a obra. E a obra dele é esta. Permanecer no amor. Observar os mandamentos. E de fazer discípulos. Vai lá, prega para aquele irmão. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso é permanecer. Isso é estar dentro do plano eterno de Deus.
E João 15,17 termina essa parte do sermão falando assim: isto vos mando, amai-vos uns aos outros. Agora analisa, muita gente se diz cristão e vai direto na igreja, só que vê alguém fazendo algo que não agrada a ele, ele já entra na carne. Você já viu alguém que ama de verdade chegar em alguém e tratar a pessoa assim, tipo, fazer um tratamento à pessoa de forma com que esse tratamento faz piorar a vida dela? Não tem gente que ama assim. Quando você ama alguém, mesmo que seja por uma discussão, mesmo que seja você tá discutindo porque você quer o bem daquela pessoa. Agora, muitas vezes, por exemplo, você tá num trânsito, alguém te dá uma fechada e tu já fica... tomara que bata lá na frente, tomara que morra. Tem gente que é assim. Olha aí, vai bater. Ó. Tomara que bata mesmo, tomara que bata e se lasque. Você não tá amando desse jeito, você tá desejando mal do próximo. Mas Jesus manda, amai-vos aos outros como eu vos amei. Você consegue imaginar Jesus falando um negócio desse? Então, toda vez que você for pensar em alguém de forma que você sabe que não é agradável, pense, Jesus teria esse pensamento? Jesus falaria dessa forma? Isso é observar os mandamentos. É antes de qualquer atitude você pensar, será que Jesus faria isso? Será que a Bíblia aprova isso que eu estou fazendo? Será que a Bíblia aprova isso que eu estou falando? Será que a palavra de Deus aprova onde eu estou me metendo, o que eu estou fazendo, em quais locais eu tenho entrado? Será que Deus aprova? Será que eu tenho observado os mandamentos? Porque se eu não estou, eu não sou amigo. E se eu não sou amigo, eu não amo. E todas essas formas de nos tornar bons amigos, ela vai passar a ser muito fácil na sua vida quando você entender algumas coisas que são os pontos da conclusão. A primeira coisa é quando você aprender a valorizar o sofrimento de Jesus. Toda vez que eu leio a parte que Jesus é crucificado e todo o desenrolar da história, eu fico indignado, velho. Tem cuspe, coroa de espinhos que eles pegam e batem pra enterrar mesmo, pra cravar mesmo. É maldade, não precisava. Eles colocaram aquilo justamente para dizer, você é o rei dos judeus, pra zombar. Não eram todos os que iam pra cruz que tinham uma coroa de espinhos. Foi em Jesus. Os outros dois que estavam do lado dele na cruz não tinham uma coroa de espinhos. A coroa era zombando dele, falando, se tu é o rei dos judeus, faz aí alguma coisa por ti. E cuspiam, e batiam, e teve chicotadas. Eu não lembro onde eu vi direito, mas pesquisando uma época sobre isso, os chicotes, eles tinham pontas de osso que cravavam mesmo na pele. Então, velho, imagina você, tipo, um corpo dilacerado. Ele já tinha passado pelo chicoteamento. Não, foi pelo batida de pau. Mas ele passou também pelo chicoteamento. Ele passou pelo chicoteamento, aí ele faz todo aquele caminho. Quando ele chega pra ser pendurado na cruz, a Bíblia fala que o pessoal rasga as vestes dele. E numa ministração do Juliano Som, no áudio do Juliano Som, ele vai falando uns negócios aí, e ele chega a citar esse exemplo. Você já teve um machucado assim feio, que você coloca uma gaze e o band-aid, e aí quando você vai tirar, aí você vai fazendo assim... Eita, quando a gaze gruda assim naquele machucado, sabe? Que delícia, que dorzinha legal. É uma dor boa. Agora imagina Jesus com o corpo dilacerado, andando no sol, as feridas tudo secaram e a roupa dele, que era de pano, grudada em todas aquelas feridas. E os caras pegaram e puxaram e deixaram ele nu. Imagina o sofrimento e a dor que aquilo causou. Não adianta eu falar que tudo que aconteceu... assim, tipo, quando você começar a buscar, quando você começar a falar, eu tenho que trazer o meu próximo para a presença de Deus. É quando você começar a pensar no próximo.
é aí que você vai começar a entender o sofrimento de Jesus. Não vai. Eu posso ler aqui os evangelhos todos na parte que Jesus foi crucificado e você vai ver toda a dor dele. Muitas vezes você pode não sentir nada, você vai começar a sentir quando você começar a observar os mandamentos, amar o próximo, sabendo que o meu amor ao próximo é eu querer que ele venha e conheça a melhor coisa que existe, que é a palavra de Deus. Quando você saber e entender isso, você vai entender o que foi o sofrimento de Jesus na cruz, e aí sim, todas essas formas de se tornar bons amigos, para você vai ser fichinha. Vai ser tranquilo. Ele morreu naquela cruz para que nós tivéssemos luz. João 8, 12. Deixa eu abrir aqui, João 8, 12, rapidinho. Alguém vai abrir em 1 Pedro para mim? João 8, 12. Fala assim, ó. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele morreu para que você tivesse luz, para que você fosse luz, para que você andasse na luz. Ele morreu também para que nós tivéssemos vida. João 11, 25. 1 Pedro o quê? Já vejo para você. João 11, 25 fala assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, ele veio para que você, ainda que morto, tenha vida eterna. Então, ele veio para que você tivesse vida. E ele morreu também para nos levar a Deus. Eu não anotei a referência de 1 Pedro, cancela ela por enquanto. Então, mas ele morreu para nos levar a Deus. E depois eu mando para vocês a referência de 1 Pedro, que fala sobre isso. Que ele veio para que nós tivéssemos acesso ao Pai. E quando ele fala, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a vida pelos seus amigos, que foi o nosso verso principal, é isso que quer dizer. Você é um verdadeiro amigo e você ama alguém quando você quer levar ele ao Pai, quando você quer levar ele a conhecer a Deus. E você ser grato pela graça que Deus te deu, que é um favor imerecido. É você saber que você não está aqui hoje por esforço próprio. Você está aqui hoje porque você foi resgatado e o preço foi altíssimo para que você estivesse aqui hoje. Então que nós venhamos a ter gratidão pela graça de Deus, que nós venhamos a ser bons amigos, fazendo tudo isso que a palavra falou, permanecer naquele que permaneceu em nós, permanecer amando aquele que nos amou, guardando os mandamentos, tendo obediência e assim sermos bons amigos dele. E para fechar tudo, tem uma frase que eu trouxe aqui de Jonathan Edwards. Fala assim, ó, se você deseja ser mais semelhante a Cristo, então haja como ele e ande como ele andou. Então, se você quer ser um bom amigo como Jesus foi, se você quer realmente amar aquele que te amou primeiro, você tem que fazer aquilo que a palavra quer que você faça. Ela quer que você permaneça, ela quer que você fique firme, ela quer que você saiba que, seja no momento bom ou seja no momento ruim, ele está lá contigo. E é força de vontade. Cristianismo é força de vontade. Ser cristão é você enfrentar algumas barreiras. E quando entendermos todas essas coisas, como eu falei, vai ser muito tranquilo para nós. Amém? É só isso mesmo. Era só uma palavra prática para nós entendermos algumas coisas e entendermos que Jesus é nosso amigo fiel. Amém?